Bom, pessoal, vamos dar início a essa entrevista. O convidado de hoje é o amigo Jeanson Pacheco. Jeanson disponibilizou, queria agradecer pela presença dele aqui. E Jeanson, a gente está um pouco curioso para saber como que está a vida da faculdade. Então, um pouco aí pode se apresentar, falar um pouco quem é você, o que você está fazendo hoje, como foi a sua experiência no I7. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Jeanson Gonçalves Pacheco, mais conhecido como Jean Pacheco, ou Jean, fica mais fácil, né? Minha trajetória no I7 começou no ano de 2016, e logo depois que eu tinha conseguido o emprego, num período de experiência, recebi a notícia de que eu havia sido aprovado para o curso. Fiz inscrição e eu não tinha, assim como eu acredito que muitos outros colegas caíram no curso de paraquedas, eu não tinha noção e nem conhecimento, não pesquisei emenda, também não tinha esse conhecimento de como fazer a pesquisa de um curso. E eu vi que era um curso mais viável para o que eu gostava de fazer. Me informaram que aquilo era de informática, então falava, é esse que eu quero fazer. Sendo assim, entrei no curso e foi quando eu percebi a ementa. Ela tem 3 ramos, né, do nosso curso, que é administração, matemática e informática. E isso é um curso que abre um leque de informações para a gente, até pelo fato de você entrar e ver quais são as opções que você quer seguir na carreira, e ela te dá várias opções, tanto da parte da matemática, assim como tem muitos outros alunos que fizeram o curso e também fizeram um curso de licenciatura em matemática, conheço bastante. Outros engrenaram na carreira, que realmente são o curso voltado para desenvolvedores, para front-end, para os back-ends também. São pessoas que atuam na área da parte de projeto, são analistas também. Então, o curso ele te dá um leque de opções, e isso me ajudou bastante, porque o que a gente sempre via conselhos e batia bastante na tecla, você precisa sim conhecer as ferramentas, plataformas, ter noção de como funciona a linguagem de programação, mas se você quiser seguir uma outra carreira, o curso ele te permite isso, que é onde eu estou atuando agora. Jeanson, eu fiquei sabendo e acompanhei também pelas experiências que a gente tem aqui. Você finalizou recentemente o curso, né? Eu fiquei curioso para saber como que foi a transição desse período que a gente sabe que vocês passaram pela fase da pandemia. Contar um pouco da experiência, qual foi a maior dificuldade, o que vocês tiveram que fazer para se adaptar a esse panorama, como que foi esse ambiente, tendo que estudar em casa muitas vezes, teve alguma dificuldade? Teve bastante dificuldade. Teve muita dificuldade, principalmente a parte de motivação. A gente estava num período muito crítico, até mesmo teve paralisação do curso, né, por conta da pandemia. E eu lembro perfeitamente, a gente estava na disciplina no último dia antes da pandemia. Era um curso de gestão de projeto, a disciplina que gerenciamento de projeto, era a disciplina que eu estava mais esperando no curso, ela fica quase no final. E quando iniciou, deu esse alarme da pandemia, a gente recebeu a notícia que a partir do dia seguinte não retornaria e todas as atividades seriam paralisadas. Isso quem deu a notícia foi a professora Beth. Na verdade, quando ela deu aquela notícia, a gente já sentiu o impacto da pandemia no nosso dia a dia, na nossa cidade, tá? Porque para a gente era só coisas que estavam acontecendo lá fora e que estavam avançando, não esperávamos que chegasse até aqui. Então, quando ela deu a notícia, aquilo foi um pouco amedrontador para a gente, mas ao mesmo tempo tivemos que desengatilhar novos soft skills. Tivemos que, não só os alunos, mas também os professores tiveram que desenvolver competências como motivar o aluno cada vez mais, porque já fazia isso durante o curso, só que quando veio com a pandemia, ela não está mais presente, eles não estão mais presentes, então tiveram que também motivar e ensinar e repassar para os alunos para que eles tentassem finalizar o curso. Eu acredito que isso foi um passo tão desafiador, tanto para ele quanto para a gente, porque ao mesmo tempo que nós éramos motivados, também éramos pessoas que tinham que motivar nossos colegas, porque são pessoas que foram extraordinárias durante o curso, mas no período da pandemia eles ficaram desguarnecidos, são pessoas que vieram de outras cidades para cá e que precisavam do nosso apoio. Então, além de nós lidarmos com as disciplinas, com as atividades do dia a dia, aprender
a lidar com uma ferramenta que até mesmo para a gente é uma ferramenta, são ferramentas práticas, né, que a gente faz no dia a dia. Imagina um curso de licenciatura, um curso de engenharia que não lida bastante com a parte de informática. Para a gente estava mais familiarizado, estava tranquilo, então tínhamos que motivar as pessoas a se familiarizar com a ferramenta. E veio várias outras plataformas com o intuito de fazer um ensino mais lúdico para os alunos, até pelo fato de eles não ficarem só assistindo o vídeo, que é o fato de que muitas pessoas assistem o vídeo e não se sentem motivadas, não são determinadas a aprender. Muitas delas querem estar no presencial, lá com as pessoas, discutindo, conversando, debatendo sobre o assunto para chegar a uma conclusão. E isso foi desafiador tanto para a gente quanto para as pessoas que estavam no dia a dia nas suas casas, mas fora da sua cidade. E esse foi um ponto importante porque logo quando nós finalizamos, pelo menos na minha turma, tinha bastante pessoas atrasadas. E esse foi um ponto onde nós reunimos e falamos, não, agora a partir desse momento vamos tentar finalizar. Durante a pandemia eu engatei bastante. Falar da minha carreira acadêmica, eu engatei bastante por conta de mortes na família, as tragédias que aconteceram na cidade, as interrupções de internet. Tudo foi motivado para que eu enfraquecesse durante a carreira acadêmica. Mas aí eu tive pessoas que, assim como durante o curso, fora da pandemia, antes dela, eu estava lá motivando, são essas mesmas pessoas que eu motivei que me motivaram a finalizar. E falaram, cara, só falta TCC, cara, só falta 2 disciplinas. E aquilo eu falava, sim, falta 2 disciplinas, deixa, não quero mais. Só que aí quando chegou uma hora que botei a cabeça no lugar, falei, realmente falta só 2 disciplinas, ou falta só o TCC, que é onde foi bastante desafiador. E depois que a gente encara esse desafio, depois que a gente ultrapassa essa barreira, isso é incrível. Depois que a gente ultrapassa, a gente consegue olhar para trás e falar, cara, eu já consigo fazer 2, 3 TCCs só de uma vez. E é incrível porque a nossa mente ela se molda. Eu acredito que tudo que falta para a gente é esse desafio de nós passarmos uma dificuldade e quando a gente olha para trás, fala, eu sou capaz de fazer isso. Muita gente hoje que desistiram da UFON, eu conheço, que até chega e conversa. Nossa, Jean, para mim o TCC é um bicho de 7 cabeças, eu não consigo nem olhar para ele, nem sei por onde começar. Eu falo, amiga, é uma coisa que você, é uma ideia que você sempre tem. Se você não botar no papel e começar a destrinchar ele, você vai errar, mas vai chegar uma hora que você só vai começar a acertar. De tanto que você errou, você já sabe onde que está o problema. E aí você começa a moldar a sua mente para resolver os problemas e começar a descrever a sua ideia, projetar ela para o papel. No momento que você projeta, você conhece as metodologias, você conhece o passo a passo, existe um método para fazer a aplicação e a partir daí você começa a perceber que a sua mente ela precisa ser estimulada para fazer aquilo. E quando você vai, escreve e começa a detalhar, você começa a perceber, cara, eu já fiz tudo isso, agora eu já tenho uma noção qual é o meu objetivo. Quando você finaliza e você vai apresentar, que esse é um ponto que muitos professores observam, quando você apresenta o TCC e você tem domínio da fala, você tem domínio do caminho que foi percorrido, qualquer pergunta que fizer para você, você vai lá falar para ele qual foi o problema, quais são as dificuldades, ele vai saber que você foi o responsável por escrever aquilo. E ele fala, cara, ele está preparado no mercado de trabalho. Porque naquele momento não se trata de um TCC, pelo menos eu tenho uma visão disso, não se trata de um TCC, não se trata de uma apresentação de um trabalho. Naquele momento se trata de quão preparado você está para resolver problemas, gerenciar conflitos e tomar decisões difíceis. Tocou em um assunto importante, né? A gente deu várias vertentes aí. A gente vai voltar agora a falar um pouco, você citou sobre o esforço. Né? Eu acredito que quando a gente pensa assim, a gente deve estimular a nossa mente, né? E a gente está num ambiente que cada vez mais a tecnologia, a IA vem tomando conta do ambiente acadêmico principalmente. As pessoas hoje em dia elas utilizam bastante essa ferramenta. Queria que você também explicasse como que ela te ajudou no seu processo durante a faculdade, se ela atrapalhou, fez com que você ficasse um pouco relaxado, a IA vai fazer por mim, ou buscou na IA como uma ferramenta de apoio para ajudar a fazer seus trabalhos ou pesquisas desse tipo, né? Porque hoje a gente vê que a maioria dos estudantes eles se apoiam na IA
querendo que ela faça o trabalho, é como se fosse um escravo, faz para mim aí que eu preciso só entregar. E acaba que a pessoa já não consegue mais raciocinar direito, ela não tem mais a habilidade de pensar, colocar no papel, desenhar e fazer as suas atividades, um projeto simples sequer. Então, queria que você contasse como tem sido o uso da IA durante o seu processo na faculdade, se foi bom ou se foi ruim. Olha, para ser sincero, eu não conhecia a IA na minha época, eu nem sei se era o 2.5 ou 3, eu lembro que foi um dos professores que chegaram a falar para mim, mas eu fui conhecer a IA na íntegra, já quando eu estava atuando aqui, trabalhando. Mas quando eu estava lá no período, eu ouvia falar muito sobre isso, mas as ferramentas que eu mais ouvia falar eram as conversões de textos. Conversões de texto, que não eram IA, eram só mesmo algoritmos naquele momento. Mas a IA ela não fez parte, eu não conhecia a fundo a ferramenta, eu já conheci agora. Mas agora eu tenho entendimento de como ela funciona, o que ela é capaz de fazer. Eu vejo uma parte muito antiética das pessoas que utilizam ela para burlar. Eu nem digo burlar o sistema acadêmico, mas eu digo para burlar o seu próprio perfil acadêmico, porque você está manipulando o seu comportamento, está manipulando as suas competências. Vamos supor, a pessoa que vai pegar, gerar um trabalho acadêmico, ou um relatório, ou um resumo, e utiliza da IA para fazer todo o seu trabalho, ela está deixando, como eu falei, estimular a mente. Ela está deixando de estimular a sua mente para chegar fazer uma entrega que muitas vezes pode até ser eficaz, porque se ela souber manipular, ela vai fazer uma entrega eficaz, mas que profissional ela vai se tornar? E no momento que o gestor ou uma pessoa já no mercado de trabalho vê ela utilizando isso, vai ver que está tendo entrega e colocar para assumir uma liderança, assumir um papel de gestor, e essa pessoa vai ter competências para gerenciar aquela equipe. No momento que tiver um conflito, ela vai saber fazer uma gestão de conflito, sendo que sempre foi a IA que resolveu os problemas dela, então ela não consegue se desenvolver, mas tudo parte lá do início, do acadêmico. Então hoje eu vejo que a IA ela tem uma grande porcentagem de responsabilidade na entrega de muitos relatórios, mas existe especializações, eu acredito que isso logo depois da faculdade, mas a pessoa que está atuando, eu vejo assim que a universidade ela tem que atuar bastante, já que a IA ela está fazendo parte do cotidiano, tratar a parte de curadoria. Infelizmente ela não pode erradicar, até porque ela é uma ferramenta nova, uma ferramenta de expansão no mercado e também na universidade. Então eu vejo que o papel dos professores é abordar muito sobre a curadoria das informações, ou seja, ela gera para você um relatório, muitas das vezes é um relatório genérico ou um TCC genérico. Então o aluno ele é responsável por curar o TCC, curar as informações, verificar o que realmente é pertinente e ajustar o texto. Já que ela faz um trabalho excepcional, muitas vezes, ela fica responsável de tratar as informações. Então, pelo menos isso, estimule somente para fazer o tratamento. Aí ela não é responsável por desempenhar o seu papel, ela é responsável por lhe auxiliar. Ela vai auxiliar você numa informação, a encontrar um autor, a entender como funciona qualquer ferramenta ou qualquer sistema. Ela vai te ajudar a ajustar isso. Mas eu vejo que a responsabilidade ela também entra muito na parte da docência. Ela precisa ensinar o aluno a fazer o tratamento das informações. Hoje em dia a gente fala muito isso em banco de dados, mais voltado para a parte de gestão de comunicação e para a parte de licenciatura ou para a parte de gerenciamento de documentos. O professor ele tem que atuar muito nisso para tratar as informações, porque é como prestar um relatório, ele pode ser muito bem detalhado, escrito na ortografia correta, conforme a gramática, vai ficar excepcional. Da mesma forma que um aluno que for entregar um trabalho com várias gírias, totalmente com o texto incorreto, não tem diferença do impacto que vai causar na vida dele. Está errado do mesmo jeito, da mesma forma que está errado ele usar a IA e ele não está se desenvolvendo. Então, existe sim, como eu falei, sobre a motivação de a gente pegar e ajustar, ter ética sobre esse tipo de comportamento, mas muitas pessoas são maturas, elas vão continuar utilizando. Muitas pessoas são antiéticas, elas só querem saber de resultados, elas não querem saber do processo, do método. E isso está sendo, pelo que eu estou vendo agora com a IA,
IA, ela está sendo uma deficiência até mesmo dentro das universidades. Eles estão deixando de utilizar o método para gerar somente resultado. Então, professores, docentes, tenham um pouco mais de argumento, coloquem um pouco mais de pressão sobre esse assunto de curadoria e tratamento das informações com as informações que estão gerando da IA e desenvolvam ferramentas de detecção de IA. Utilizem delas. Existem muitos também que realmente conseguem detectar se a IA está fazendo aquele trabalho. E a partir daquele momento a gente consegue já não castigar, não punir, mas sim tratar os alunos, focar naquele aluno que está tendo dificuldade, que está utilizando o IA como um recurso de fuga para conseguir ser aprovado também, né? Então a gente tem que ter esse perfil de avaliador, que às vezes o aluno que entrega um trabalho pode ser excepcional, mas ele tira uma nota baixa, e se fica a nota baixa dele, está relacionada com o perfil dele, pode ser que naquela área, naquele assunto específico ele não domina, mas os outros assuntos ele consegue dominar muito bem e melhor que outros alunos. Então a gente tem que avaliar também essa forma de percepção dos alunos, de como entregar seus relatórios. Sim, a gente vê que as pessoas hoje, elas fazem isso, elas estão criando um perfil meio que falso, né? E você chega num ambiente de trabalho, você pode acabar colocando a empresa em situações que não deveria, ou até colocando a vida de pessoas em risco, né? Então, as pessoas deveriam se policiar e entender que o conhecimento, ela tem que ser para... A gente tem que ter o conhecimento. A gente passar para ela fazer IA, ela já sabe como fazer, ela tem todo o mecanismo ali. Então, a gente tem que buscar esse perfil, trazer esse perfil para nós, né? Utilizar a IA como uma ferramenta de apoio e saber usar de maneira correta. E falando do mercado profissional, né? Também está curioso para saber aqui sua função, o que você faz hoje no trabalho. Conta um pouquinho da experiência, como que foi chegar até onde você está agora, dificuldades, suas experiências ao longo desse tempo. Olha, durante a faculdade eu não foquei muito na parte de linguagem de programação. Isso pelo fato de, no momento que eu comecei a conhecer as linguagens, exigia um pouco de lógica também, né? Então, obviamente pensava bastante, tinha que entender como funciona, fazer investigação, e foi uma área que eu não consegui enxergar, não consegui me adaptar. Mas como eu falei, o curso é um leque de informações. Não é porque você não entende, não sabe, ou então não conhece, ou não se dá bem com aquela disciplina, que você vai desistir do curso. Tem outras opções para você. Então foi quando eu busquei no curso de sistema uma área onde eu conseguiria me adaptar. E uma que eu tive sucesso com êxito foi na parte de gerenciamento de projetos. É uma coisa que são disciplinas e áreas que eu me apaixonei. Então, de gerenciamento de projeto, a gente pega um pouco de ferramentas da qualidade, então, onde eu estudei com o professor Moisés, atuamos muito sobre ferramentas de análise de causas, de priorização, de resolução de problemas, também falar um pouco sobre os benchmarks, que fazia muito parte de um elo bastante com as ferramentas da qualidade, e as ferramentas da qualidade tem uma ligação junto com o gerenciamento de projeto, então eu vi que tudo isso vinculava a uma área onde eu queria atuar. Hoje eu começo a minha carreira já ligado na área de sistema como analista de melhoria contínua. Agora, com a análise de melhoria contínua, a gente consegue fazer mapeamento de um problema, claro, a partir de um indicador. Então vamos lá, primeiro passo. O primeiro ponto é fazer geração de indicadores. Então pegamos todos os dados, estratificamos dele, tratamos os dados e colocamos um controle, que a gente chama de CDO. Esse controle a gente vai alimentando diariamente para que a gente venha gerar um relatório. Então todo dia existe um dado, existe um valor, existe uma hora, existe uma quantidade, existe um volume, todos os dias é alimentado, não é por mim, é pelo responsável lá daquela operação, daquela atividade. Com aquelas informações, eles não conseguem enxergar visualmente como que se ele está performando bem, se ele está fazendo as suas entregas, se ele está atingindo a meta diária, eles não conseguem visualizar. Então, onde é que entra a melhoria contínua no cargo onde eu estou atuando? Pegar essas informações, vamos gerar um indicador, um levantamento visual, onde ela consegue bater de frente e falar, é aqui que estamos errando, é esses dias que nós estamos perdendo produção, é nesse trecho que nós estamos tendo quebra, nessa geração aqui que nós estamos tendo atraso numa embarcação. Então,
Com as informações que são registradas, a gente vai gerando esses indicadores. Os indicadores eles vão fazer com que a gente olhe para aquelas informações onde estão a parte mais deficiente, vamos coletar, vamos até na área também, muitas vezes a gente faz aquela frase que a gente fala aí, ao Gemba. Então nós vamos ao Gemba, conversando com os operadores, verificamos qual é o problema e a partir dos dados dele a gente reúne e faz um brainstorm. Do brainstorm a gente gera uma enxurrada de ideias lá e começamos a tratar as ideias. Essa é uma causa, essa não é uma causa, essa é uma causa, essa é uma causa. Então a gente consegue fazer o levantamento das possíveis causas que está causando aquela anomalia. Com essas informações, a gente gera um indicador, um indicador que a gente fala de diagrama de parede, né, que a gente joga para lá e começa a tratar essas informações, ver onde que é a causa responsável. A partir da causa responsável, a gente começa a gerar plano de ação. Os planos de ação tenta detalhar, vamos supor, atraso de uma embarcação, onde foi o problema? Geração de PGs. Se não é geração de PGs, terminal. Então vamos lá, verificar com o terminal a quantidade de PGs que está sendo gerada diariamente. Responsável, fulano de tal, data, prazo para concluir. Então vai gerando vários planos de ação e conseguimos identificar e fazer o acompanhamento. A partir daí a gente faz a verificação, que esse é o ponto. Ir na área e ver, não é para ir verificar no dia do prazo se ele concluiu, é um acompanhamento diário, e aí fulano já conseguiu, como é que está a nossa geração, já foi feito tratamento, está precisando de alguma coisa, existe alguma coisa que a gente possa fazer para agilizar. Então tudo isso a gente vai informando para que ele venha bater a sua meta naquele plano de ação, não só ele, mas vários outros responsáveis para aquele plano de ação. E a partir daí a gente chega a um resultado. Isso, a gente fala, é pegar a anomalia, destrinchar ela, desdobrar ela, tratar a informação, no final a gente vai ter o êxito do plano de ação resolvido e registrar como lições aprendidas, que é o novo padrão agora, para que quando venha acontecer esse problema, existe um tratamento, já fizemos isso, e não permitir mais que essa anomalia venha ocorrer futuramente. Então, esse é o papel da melhoria contínua, um dos papéis da melhoria contínua, é pegar o indicador, analisar e tratar ele. Outro passo é a gente implantar a metodologia. Hoje nós atuamos na metodologia, hoje nós utilizamos o método 3M, que é motivar, melhorar e manter, dentro da curva E. O que é a curva E? É você pegar o colaborador, engajar ele dentro do método, que existe um método de tratamento, qualquer tipo de situação dentro da unidade, existe um método para tratar ele, seja uma anomalia, uma inovação ou uma melhoria. Pega um método que é engajar ele, explicar para ele como é que funciona. A partir daí nós vamos pegar, trazer para ele as ferramentas necessárias para ele tratar, vamos supor, qualquer tipo de situação que ele enfrenta no setor, e a partir daí a gente vai registrar, a gente vai colocar ele entre as pessoas que trouxeram a melhoria, e a gente vai, no final, estudar, que é justamente registrar no sistema que a gente tem, um sistema de melhorias dentro da unidade, e no final de tudo isso fazer o reconhecimento do colaborador. A área requer bastante informações, né, a área de melhoria contínua, né, como a análise de sinais, e realmente precisa estar ali, pegar as informações, né, a gente sabe tratar dados, ainda mais diversos dados, como a MAGE tem esse segmento de exportação e importação, né, e a gente tem mais os ativos que são as barcaças, as embarcações. Então imagine a quantidade de dados de manutenção que a gente precisa fazer, de relatórios, que o gerente precisa gerar, passar para a gerência e eles terem uma visão melhor do que está acontecendo, né? Um gráfico, ou seja, ele qual tipo for o relatório gerado. Olha só, mais um ponto aqui. Um dos requisitos do cargo que ele exige de melhoria contínua é ter entendimento de ferramenta da qualidade. A pessoa ela tem que ter domínio, pode ser um domínio real de como funciona cada método de cada melhoria, de cada ferramenta. Então, a pessoa que for atuar com melhoria contínua, e a melhoria contínua, hoje aqui na MAGE, ela é um cargo, em outras empresas, ela é uma função, que é a função de desempenhar melhoria de processo. A pessoa que for fazer a melhoria de processo, ela tem que conhecer o processo. Então não adianta eu estar até mesmo numa empresa de tecnologia, eu estar atuando junto com o meu time de desenvolvedores e eu não entender como funciona a parte de desenvolvimento. Eu não entender como funciona a parte de banco de dados, eu não entender como funciona a parte de front-end.
Entendeu? Então, a pessoa que for focada em melhoria contínua, ela não tem que dominar na sua essência. Ela tem que entender como é que funciona. Porque existe um princípio da melhoria contínua, só melhora quem conhece. Então, não tem como melhorar aquele processo se eu não conheço. Beleza, Jean. Então, essa primeira parte aqui, a gente conheceu um pouco da vida acadêmica do Jean, da jornada dele, essa rotina durante a empresa, o que ele faz. A gente vai passar para a segunda parte agora, né? A gente vai fazer um pequeno jogo, um bate-bola, de algumas perguntas. Eu vou fazer a pergunta, você vai retornar com aquilo que vier somente. Primeira coisa, pensar. Então vamos para a primeira. Professor. Christopher. Uma disciplina. Gerenciamento de projetos. Um colega. O Raisson. Foi um colega que me ajudou bastante. Demais. Momento marcante. Vários momentos marcantes, mas que resumem em um. O Ralph. Refeição com os colegas. Quem não queria estar aí? Um ambiente legal. Uma linguagem de programação. C++. Um arrependimento. De não ter iniciado na faculdade antes. Comecei tarde. Pensei que ia dizer a matrícula, mas... Não, matrícula não. Eu me arrependo de não ter me matriculado. Em 2013 eu passei, logo depois que eu me formei, eu tinha 15 anos, eu passei para matemática e física, mas eu vi que acho que não era o que eu ia seguir, um professor. E 7? E 7, o DAC. O DAC eu trabalhei aqui, fiz acho que foi um projeto, que eu trabalhei lá como bolsista, né? E toda vez que eu vejo esse 7, eu acho que é o primeiro portão que eu vou, é o último, que eu passo pela casinha lá, né, de São Moisés, e eu vejo lá, eu lembro que eu trabalhei lá durante um ano. Uma soft skill. Soft skill, tomar decisão. Uma hard skill. Hard skill, Power BI. Power BI, muito bom, alto no mercado. Agora, esse é um pouco polêmico, né, entre os programadores, né, pessoas de desenvolvimento. Front ou back-end? Front ou back-end? Eu ia falar full stack, mas... Também. Não, mas eu vou no front-end. Para mim é front-end. Pelo perfil já imaginava que seria essa resposta. Né? Até porque a gente sempre fala, quando a gente almeja... No fim das contas, tudo se resume a dinheiro, né? Então, quando a gente almeja um cargo alto, a gente tem que desenvolver competências, soft skill. Então, front-end, ele te faz um engajamento maior. Se você quer estar envolvido em projeto, quer conhecer ferramentas novas, pessoas novas, conhecer o mercado de trabalho, estar inteirado com a sociedade, com a atualidade, com as ferramentas, front-end. Back-end, você vai estar lá fazendo seu trabalho, fazendo suas entregas, você vai conhecer a ferramenta, vai participar de eventos, mas você não vai estar atuando na parte estratégica. Você sempre vai... E muitas vezes você pode até ser mesmo um gestor do setor operacional, mas sempre vai ficar limitado. E pelo menos na minha visão, quando eu enxergava o back-end, eu via que ele era muito para o operacional. E eu vejo, como vocês podem perceber, eu falo bastante, né? Então, a minha opção mais seria front-end. Então a gente finaliza aqui a entrevista com o Janson. Mas antes de passar para a parte de encerramento, eu queria que você deixasse um conselho para as pessoas que estão iniciando na área, tem o interesse de fazer sistema de informação, e para quem está no primeiro período, né, os calouros, deixasse um conselho ou um incentivo para eles, quem for assistir esse vídeo possa se sentir motivado ou buscar como inspiração para seguir na carreira acadêmica do sistema e se formar na área e seguir também trabalhando no ramo, né? É isso mesmo. Um conselho, eu acredito que se as pessoas caem de paraquedas no curso que nem eu caí, um conselho que eu dou é permaneça no curso, até o momento de você encontrar um curso melhor para você. Mas como a gente sempre fala, as pessoas indecisas, elas não vão conseguir achar. Eu era uma pessoa indecisa, e se eu tomasse a decisão de ter desistido, não teria chegado até aqui, né? Um curso de uma universidade federal, deu bastante peso no meu currículo, e hoje tem muito peso na federal no currículo. Mas o conselho que eu dou é permaneça no curso.
Se você ficar durante os 5 anos no curso, você pega, finaliza ele e você já tem um suporte, você já tem um plano B, se você realmente não quiser atuar. Mas, enquanto isso, faça o curso. Que no final, se você desistir agora e ficar 2, 3, 5 anos, 6 anos decidindo o que você vai fazer, você vai perder o tempo de ter feito o curso, a mesma coisa. A gente sempre fala, mas antes passaria na mão que 2 voando. Daqui a 5 anos, ou você escolhe estar diplomado, ou você escolhe estar desempregado. Porque esse curso vai te dar um peso no currículo. Por mais que você não queira engrenar na carreira, mas ele vai te dar um suporte, ele vai te moldar, ele vai te capacitar. Você não vai sair do curso da mesma forma que entrou, seja ele vai te capacitar, seja pelas disciplinas, seja pelos professores. Lidar com o professor e com os colegas é a mesma coisa que lidar com seus colegas no mercado de trabalho. Você tem que aprender a lidar com pessoas, seja elas de um cargo maior ou seja ela do mesmo cargo. Então, dentro da universidade, é um treinamento, é um estágio. Lá você pode errar, você pode fazer o que você quiser. Você vai estar sendo treinado de como lidar com pessoas. E no mercado de trabalho, quando você for atuar, você vai lembrar, poxa, eu tinha um professor que era desse mesmo jeito, e a gente soube como lidar com ele. Poxa, eu tinha colegas que era assim, era dessa forma comigo, e a gente já sabe como lidar com eles. Então, ele não te aperfeiçoa somente nas competências, mas ele te aperfeiçoa nos soft skills também, entende? Então, se você está fazendo o curso, aproveite. O I7 ele é uma escola de fato mesmo para a sua vida profissional. Você pode seguir a sua carreira acadêmica, como muitos seguem, né? Faz o mestrado, faz o doutorado, retorna para a universidade, repassa para os alunos conhecimento também que adquiriram, mas se você quer entrar no mercado de trabalho, mantenha a universidade, ela vai te capacitar. E eu acredito que uma das coisas que eu faria, acho que eu não faria diferente, era focar mais. Eu deveria ter focado mais, eu acredito que eu brinquei muito. De fato, eu brinquei demais durante a faculdade, passei muito tempo com os colegas, não bebia, graças a Deus na época eu nunca bebi, nunca fiz nenhum tipo de uso de material ilícito, mas eu enrolava muito. Só café. Só café, hoje eu sou viciado em café. E filmes, eu assistia muitos filmes durante a faculdade, séries, eu atualizei todo o meu repertório de filmes e séries, já coloquei em dia, mas porque é uma coisa que eu gostava de fazer. E tanto que eu acredito que aquilo que a gente gosta de fazer, a gente vai lá e habilita, né? Se profissionaliza naquilo. Então, se você gosta realmente do curso de sistema, então de informática, matemática, ou até mesmo se você não gosta, tente se manter até onde você consegue. Existem pessoas que desistiram no final, e eu quase desisti no final. Mas essas pessoas que se manteram lá, se mantiveram no curso e tentaram caminhar até mesmo na penúltima disciplina, quando saíram, elas não saíram a mesma pessoa. Sempre tiveram habilidades e competências mais desenvolvidas. Foram muito mais capacitadas para lidar com pessoas e com o mercado de trabalho. Entende? Porque o mercado de trabalho é isso. Se você entrar com 16, 17 anos, 18 anos no mercado de trabalho, sem nenhuma faculdade, ele vai te capacitar. Só que ele vai te capacitar de forma mais difícil, porque você não sabe como gerenciar o conflito, você não sabe como lidar com uma pessoa que está acima de você e que possa, sim, ser uma pessoa arrogante, você não pode lidar com seus colegas que possam tentar derrubar você. Então você tem que saber ter resiliência. Então, naquele momento, durante a faculdade, é o momento ideal de você aperfeiçoar e aprender sobre se conhecer, se você realmente é resiliente. E se você não é, aperfeiçoe isso, comece a treinar isso. Você vai ter diversas decepções, você vai ter diversos problemas, você vai ficar desmotivado várias vezes durante o curso, mas colhe naquelas pessoas que vão te fazer crescer, naquelas que realmente te colocam para cima. Fique perto daqueles professores que te ajudam, não só acadêmico, não só financeiro, mas também no pessoal. Tem muitos que estão lá, que se importam realmente com o seu perfil, com a sua carreira, e são essas pessoas que ficam lá te motivando. Quando você fala, não quero mais, fala, professor, para mim não dá mais. Eles não vão desistir de você, eles não te deixam de guardecer. A gente toma até decisão, eu estou decidido em sair, não quero mais continuar, mas quando você conversa com ele, fala para ele isso, você sai de lá com outra decisão. Você fala, não, eu quero continuar. Através dessas palavras, porque às vezes a gente sempre fala que não Pac-Man, você no Pac-Man consegue visualizar no 2D, tanto para o lado quanto para o outro, isso para cima e para baixo. Mas o professor ele está te vendo de cima, no 3D.
Então ele consegue ver se você está percorrendo o caminho e quando você dobrar à direita, ele vai ver que tem um obstáculo para você, existe o fantasminha lá para você. Então o que ele faz? Retorna, ou então faz o desvio e vai por esse outro caminho. Porque às vezes a gente não consegue enxergar isso, mas a pessoa que está um pouco mais à frente da gente de conhecimento, de carreira, academicamente, ela consegue visualizar como que está a sua performance. E ela fala, não, meu querido, é por aqui, não, meu aluno, é por aqui. Vamos fazer dessa forma, assim você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Então, meu conselho é esse. Então, foi isso, pessoal. Queria agradecer novamente Obrigado, por ter aceitado participar da entrevista, né? E espero que quem vai assistir esse vídeo, né, principalmente as pessoas que estão interessadas, calouros, possam seguir os conselhos que o Jean deixou, né? E é isso então. Nos vemos numa talvez próxima entrevista, quem sabe. Agradecer. Obrigado.